Fala galera, que satisfação imensurável estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou Leone Gomes e estou apresentando o Econopapo. Vamos nessa! Hoje nós vamos discutir o papel dos municípios no desenvolvimento econômico. As decisões com maior impacto sobre as nossas vidas partem, efetivamente, das gestões municipais. É no município onde vivemos nossas vidas, onde pagamos os nossos impostos e desfrutamos do retorno em forma de serviços públicos. É verdade, às vezes esse serviço não é prestado com a qualidade que o pagador de imposto merece. Ao município, além de simplesmente prestar serviços úteis ao cotidiano do cidadão, cabe também desenvolver políticas públicas com a finalidade de promover o progresso geral dos munícipes. Em síntese, é no município que o poder público sana ou deveria sanar as necessidades dos cidadãos, promovendo o bem-estar geral. E é na gestão pública municipal que se deveria planejar o futuro e cuidar do presente por meio das políticas públicas para o desenvolvimento. Sobre o papel dos municípios no desenvolvimento econômico, eu conversei com Olga Riane Portugal Vieira. Ela é economista e pesquisadora, graduada em Economia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, mestre em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Sergipe e doutoranda em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela desenvolve pesquisas no Núcleo de Estudos em Modelagem Econômica e Ambiental Aplicada, o NEMEA da UFMG, e no Laboratório de Economia Aplicada e Desenvolvimento Regional, o LEADER da Universidade Federal de Sergipe. Agora nós vamos conferir a entrevista que realizei com Olga. Vamos ouvir. Olga, muito se fala, principalmente nos anos eleitorais, sobre a condução da máquina pública e o desenvolvimento econômico municipal, mas poucas pessoas, de fato, entendem como a gestão municipal funciona. E, diante disso, eu pergunto a você, de que forma a gestão municipal ela se insere no processo de desenvolvimento econômico local, regional, e como pode impactar no cenário macro? Olha, Leone, eu enxergo os governos, o governo nacional e os governos subnacionais como um grande quebra-cabeça. E aí cada um tem sua responsabilidade, cada um tem sua função, e cada um é importante de acordo com a sua responsabilidade. Os governos locais, eles têm, basicamente, eles não têm tanta autonomia assim, como, por exemplo, o governo federal, mas isso não quer dizer que ele também não tenha a sua importância e não impacte o cenário macro, tá? A esfera municipal, ela é muito adequada para tentar implementar políticas que estão muito relacionadas às demandas mais prementes da sociedade, às demandas mais íntimas da sociedade e demandas essas que só os gestores municipais conhecem. Então, por exemplo, as demandas de Vitória da Conquista, as especificidades de Vitória da Conquista, de Anagé, enfim, de outras cidades, elas são muito mais acolhidas pelo gestor municipal do que pelo gestor federal, por exemplo.
Então, a gestão municipal tem muito essa importância de se atentar para os detalhes, né, as características históricas, culturais, sociais, econômicas do município e levar isso juntamente com outros segmentos da sociedade, levar essas demandas para o governo federal e para o governo estadual, quando o próprio município não puder implementar algumas políticas. Então, tem essa função muito de complementariedade. A gente sabe que as políticas no Brasil são muito do tipo de cima para baixo, né? São políticas que vêm lá de cima e os governos municipais acabam acolhendo, mas o governo municipal tem uma função muito importante nesse aspecto, que é o de potencializar essas políticas federais. Então, por exemplo, a gente tem uma política de renda, o governo municipal ele pode potencializar essa política de renda através das secretarias de educação, secretaria de assistência social, tentando captar os ciclos mais pobres do município para tentar quebrar esse ciclo de pobreza, né? Então, o governo municipal ele pode agir com outras secretarias para tentar potencializar essas políticas de cima para baixo. E há também uma outra questão muito relacionada a isso, que é também a questão da autonomia financeira do município. Não é de se esperar que o município vá ter condições de elaborar muitas políticas públicas, porque muitos não têm caixa para isso, né? Já que as receitas estão muito vinculadas a algumas secretarias. Então, há toda uma limitação, sim, mas há também uma grande função dos municípios também, que é de, quando puder, realizar suas próprias políticas e, quando não, potencializar as políticas vindas de cima. Perfeito. Agora, Olga, eu queria trazer uma discussão, porque o cidadão, né, discute, como eu disse, discute muito o município, mas em geral pouco se sabe, né, inclusive sobre a arrecadação. E nessa perspectiva eu pergunto a você quais as diferenças na forma de arrecadação dos municípios, se compararmos ao Estado e à União, né, e de que modo que isso impacta na efetividade das políticas públicas municipais. Sim. Olha, o governo federal tem a maior responsabilidade na receita tributária, né? Então, por exemplo, no Brasil, cerca de 30% do PIB a gente tem uma receita tributária de cerca de 30% do PIB, né? Claro que cada ano isso varia, mas é uma média. Uma média essa dos últimos 10 anos. Desse total, a maior parte é de responsabilidade do governo federal. Então, o governo federal capta essa parte de recurso e uma parte é transferida, né, para os municípios a fim de tentar reduzir as disparidades regionais que existem no nosso país e que são muito intensas. Então, aproximadamente 22% desses 33%, de 20% a 22% desses 33%, são de responsabilidade do governo federal, da União. E aí, aproximadamente 9% fica de responsabilidade do governo estadual e por volta de 2% fica a cargo dos municípios. Então, os municípios têm um poder de arrecadação, não diria um poder de arrecadação, mas os municípios, nessa distribuição, têm uma participação baixa. Mas uma participação que ainda baixa, é uma participação muito louvável, porque ela foi obtida, sobretudo, na Constituição de 88, né? Antes disso, os poderes eram a União era muito centralizada. Então, nessa repartição, embora os municípios tenham uma baixa participação, ainda assim é uma participação que é possível realizar algumas políticas. A única questão é quanto à eficiência da arrecadação dos municípios, né? Então, toda uma divisão foi feita para que os municípios, eles tivessem mais autonomia. Então, por exemplo, o IPTU, ele ficou a cargo do município, porque o IPTU é o imposto sobre a propriedade territorial, predial e predial urbana. E aí, Leone, por exemplo, o IPTU ele não tem tanto problema de delimitação, já que é no espaço urbano, e normalmente o espaço urbano de um município não coincide com o espaço urbano de outro município. Então, tem essa facilidade. Os imóveis, eles não se desvalorizam de forma muito rápida. Então, a incidência, essa base de incidência, ela não vai reduzir. Então, o IPTU é um IPTU com características muito boas para o município arrecadar, porém,
grande parte dos municípios brasileiros não consegue arrecadar de forma satisfatória esse imposto. Então, para além da participação do município ser baixa nesse total da arrecadação, a capacidade dele acaba sendo muito afetada. E aí entra o governo federal e o governo estadual com suas transferências para tentar reduzir essas disparidades, né? As disparidades regionais provocadas por fatores históricos e continuadas no nosso processo de desenvolvimento. Aqui no Econopapa a gente costuma discutir muito o desemprego, a empregabilidade. E aí, Olga, eu pergunto a você se a gestão municipal ela também tem responsabilidade por fomentar a criação de empregos e como que isso seria possível, por exemplo, em cidades, né, pequenas, com baixo dinamismo econômico. Está muito relacionada à questão anterior, porque nas cidades pequenas a gestão não tem muita receita tributária própria, né? Então, fica um pouco complicado para realizar algumas políticas próprias e a capacidade de financiar, de ter autonomia, é muito baixa. De modo que a gestão ela fica muito refém dos valores das transferências entre governos. Valores esses que são muito louváveis, né, mas que gera também um certo ônus, né, que é o de acomodar a gestão pública nessas políticas chamadas de cima para baixo que eu citei anteriormente. E aí, claro que isso vai afetar também outras questões, como geração de renda, emprego, etc. Mas, no geral, o município tem muita responsabilidade com a geração de emprego, sim. Tanto na geração direta de emprego, que é quando o município ele contrata o indivíduo, quanto na geração indireta do emprego, porque na contratação de um indivíduo, você acaba aumentando a circulação da renda, supondo que aquele indivíduo ele gaste a renda ali naquele município. Então, você tem um aumento ali do fluxo da renda, e esse aumento do fluxo da renda vai impactar na geração de X empregos. A gente ainda não sabe, porque isso vai depender de cada município, né? Então, a geração de um emprego pode gerar também outros empregos pelo efeito indireto, pelo efeito que a gente chama de efeito multiplicador. Tá? Mas, para além disso, há outras questões também que podem ser abordadas, como, por exemplo, o incentivo do município ao empreendedorismo. E aí isso pode gerar mais empregos. O incentivo do município às questões culturais e a setores que tenham um destaque maior na economia do município. Então, por exemplo, se o setor destaque do município de Vitória da Conquista é a cultura, e a gente faz um estudo e descobre que esse setor tem uma capacidade de empregabilidade muito alta, né? Então, compensa o governo investir nesse setor para tentar gerar emprego, se a política for de emprego. De repente, outros setores, chamados mais intensivos em capital, que são aqueles que têm menos mão de obra e mais capital, de repente, se a política da gestão é relacionada a emprego, talvez investir em setores intensivos em capital não seja muito vantajoso, porque o investimento de uma unidade financeira nesse setor vai fazer gerar mais capital do que trabalho, em relação a outro setor. Não sei se isso ficou muito claro, mas depende também da estratégia da gestão de tentar elaborar políticas públicas voltadas para os setores mais estratégicos do município, estratégicos do ponto de vista de geração de emprego. E aí, claro que para isso precisa também de uma equipe econômica para realizar esses estudos. Seguimos acompanhando o Econopapo. Vamos lá para um rapidinho intervalo e já a gente está de volta. Estamos de volta, caro ouvinte do nosso rápido intervalo, e a gente vai seguir acompanhando essa conversa aí com a Olga. Ela é sensacional. Vamos seguir acompanhando, vamos ouvir. E como tem sido observado e como deve ser, né, também, né,
a condução da gestão municipal no enfrentamento da concentração acentuada da renda e no combate à pobreza? Isso é algo muito interessante, inclusive está dentro da minha tese de doutorado, e há muitos estudos sobre a questão da concentração o que explica a distribuição de renda, né? Mas, sobretudo, há estudos que tentam explicar o crescimento da renda. Essa questão da distribuição da renda, embora também existam muitos estudos, mas fica um pouco marginalizada nesse processo. E aí os municípios que de repente encontram muita dificuldade em elaborar políticas mínimas, né, para o desenvolvimento do município, muitas vezes não encontra muitas saídas para tentar lidar com essa questão da distribuição de renda. Uma vez também que essa questão da distribuição de renda é uma questão para longo prazo. Então, a distribuição de renda está muito relacionada às políticas do governo federal e até mesmo do governo estadual. Acredito que os municípios eles podem potencializar essas políticas do governo federal, porque os municípios eles não vão ter muito argumento para tentar lidar com essa desigualdade de renda, para tentar solucionar essa desigualdade de renda. Mas ele tem um poder muito grande de complementar as políticas do governo federal com relação a isso. E aí também cabe mencionar que aqui vai depender também do governo federal, né? Se é um governo que preza pelo combate à pobreza. Então, supondo que sim, cabe ao município aí realizar, eu acredito que primeiro de tudo, estudos, né, para tentar captar quais são os pontos mais fracos do seu município, tá? Quais são as regiões que mais sofrem com a pobreza, como é que essa pobreza, em que ela é traduzida especificamente, mobilizar as secretarias para tentar abraçar essa população, abranger essa população com algumas políticas de qualificação, políticas relacionadas à assistência social, enfim, não só a política de renda em si, porque isso por si só eu acredito que não vai tirar a pessoa do ciclo da pobreza, e aí a longo prazo não vai afetar tanto a desigualdade de renda, porque a política, além de eficaz e eficiente, ela precisa ser focalizada. Então, a gente precisa pegar essa população, selecionar algumas secretarias, mobilizar de forma mais intensa algumas secretarias e atender às necessidades daquela população, capacitar aquela população e, além de distribuir essa renda para essa população conseguir sobreviver, tentar retirá-la desse ciclo de pobreza visando o longo prazo mesmo. Porque aí, por exemplo, se o prefeito fica 4 anos, e aí ele dá toda uma assistência, por exemplo, na Secretaria Social, na Secretaria de Assistência Social, e aí quando ele sai, a nova gestão não faz isso. Então, fica meio complicado. No curto prazo está ótimo, mas no longo prazo, a política ela não vai ser muito focalizada. Então, é muito importante pensar também na qualificação dessas pessoas no longo prazo e dar condições para elas se inserirem na sociedade, politicamente, economicamente, socialmente, culturalmente também, porque a gente sabe que a inserção cultural ela fica muito limitada a classes com uma renda maior. Então, há toda uma preparação que o município pode fazer aí para tentar incluir essa sociedade, essa população na sociedade, né? Agora, você considera que os objetivos políticos e eleitorais dos condutores municipais, eles interferem negativamente na regência das políticas públicas para o desenvolvimento, Olga? E se sim, como seria possível contornar isso? Sim, eu acredito que sim. Não apenas na esfera municipal, a gente vê isso no cenário estadual e no federal também. Costumamos perceber, Leone, eu acho que todo mundo aqui percebe um gasto muito grande de recurso público no tempinho que precede as eleições, né? E são gastos que possuem um objetivo meramente eleitoral. E por isso ele tem uma grande chance de reduzir a eficiência do gasto, porque qual é o objetivo desse gasto público? Reeleição. Então, muitas vezes a gente vê aí a oneração das contas públicas em virtude disso, e esse é um aspecto muito negativo. Uma outra questão também, em que os objetivos políticos, eleitorais, eles podem afetar negativamente as políticas públicas de desenvolvimento,
estão relacionadas à tributação. Por exemplo, vamos pensar no IPTU. Se o gestor ele tenta atualizar aquela plantinha genérica de valores lá dos imóveis, e ele faz isso especialmente em período não diria pré-eleitoral, mas ele faz especialmente pouco tempo antes da eleição, 1 ano antes, 2 anos antes da eleição. O ônus que ele sofre é muito grande. Então, e ele acaba deixando de aumentar a eficiência da arrecadação de um imposto que poderia ser utilizado para a oferta de bens e serviços para todo mundo, ele deixa de fazer isso, ele ou ela, por fins meramente eleitorais. Isso acontece de modo geral em todas as gestões, municipal, estadual, federal, porque imposto é visto como uma coisa muito negativa aqui no Brasil, embora todo mundo queira desfrutar dos bens e serviços oferecidos, né, na hora de pagar é muito complicado. Mas nos municípios pequenos, essa relação é muito intensa, porque a proximidade do gestor com a população é muito maior. Então, se o prefeito de Salvador, ele aumenta a arrecadação do IPTU, isso vai ter uma carga negativa para ele, politicamente. Mesmo que ele ofereça bens e serviços ali, mas vai ter uma carga, pelo menos inicial, negativa. Mas se um gestor de uma cidadezinha pequena, ele aumenta, a gestora aumenta a tributação, o IPTU, porque o IPTU é um imposto progressivo, então você pode aumentar de acordo com o valor do imóvel, ou então ele atualiza a planta genérica de valores, o impacto negativo para essa gestão vai ser muito maior, porque as relações, os vínculos, numa cidade pequena, uma cidade média e pequena, os vínculos são muito mais intensos. Então, todos os estudos comprovam, há vários estudos que comprovam que quanto maior essa relação, essa proximidade entre eleitor e gestor, maior a influência desse eleitorado nas decisões políticas. Então, esse é um aspecto que é positivo, porque a proximidade do eleitor com o gestor é muito boa, porque é possível levar mais demandas, né? Mas também tem um aspecto negativo, porque o gestor ele acaba ficando mais refém da opinião pública. Então, esse é um ponto que é muito importante de ser tocado. Como a capacidade de arrecadação própria dos municípios é afetada pela questão eleitoral. Sobretudo, o IPTU. Poderia ser uma grande fonte de renda para os municípios, porque tem todas as características desejáveis de arrecadação, mas nos municípios pequenos tem uma baixa eficiência. Diante das reflexões anteriores, como que você pensa que deveria ser o comportamento dos munícipes e de seus representantes para a construção de cidades mais prósperas? Eu penso, Leone, que, em primeiro lugar, a integridade do gestor, né, e qualificação desse gestor ou gestora, e a qualificação dos indivíduos que compõem a gestão pública, né, que pelo menos está ali no ápice da gestão. A integridade por claro, todos os cenários que a gente vê aí, todas as políticas que são comprometidas por conta da corrupção, e a qualificação dos indivíduos, porque a integridade precisa estar muito de mãos dadas com um governo que seja capacitado. A gente vê muito, sobretudo nas cidades pequenas, cidades pequenas, cidades essas que compõem, por exemplo, a maior parte da Bahia. Então, essas secretarias são muito compostas por pessoas que não são tão qualificadas para o cargo, mas estão ali por motivos eleitorais, por motivos políticos. Então, eu percebo que isso impacta muito a qualidade da gestão. Então, 2 pontos assim, principais seriam integridade e qualificação dessa gestão. Por outro lado, uma população mais consciente, né, e também mais qualificada, considerando que quanto maior a qualificação, maior a consciência dessa população, e uma população que esteja mais inteirada sobre o que ocorre no município, uma população mais politizada, digamos assim, que participa ativamente da construção do cenário econômico, político, social. Acho que a junção desses 3 aspectos são essenciais para uma gestão mais eficiente e, por consequência, a construção de cidades mais prósperas.
magnífico. Eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso Econopapo, Olga. É uma honra para a gente, ficamos muito felizes. Leone, eu que agradeço, viu? Muito obrigada mesmo. E parabéns pelo trabalho. Você, professor Darcy. É isso, galera. Esse foi o nosso Econopapo de hoje com a presença da Olga Riani. Eu quero mais uma vez agradecer a ela pela participação brilhante. A Olga sabe muito, é um orgulho aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Eu quero agradecer também ao Colegiado de Economia. Um grande abraço para vocês, ao Centro Acadêmico, aos meus colegas de curso, a todos vocês, um grande abraço. Este programa está sob coordenação geral de Leone Gomes e Iraci Rodrigues, gravação de Iraci Rodrigues e apresentação e edição de Leone Gomes. Doutor Iraci, um grande abraço para o senhor. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, ouvintes, e até a próxima semana. Tchau, tchau!